Olá, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem em suas residências nessa quarentena, momento que todos nós estamos passando. Agradecer a Deus por todos que se recuperaram e continuamos orando a Deus por todos aqueles que ainda estão enfermos em algum leito de hospital, em algum UTI, algum parente, algum amigo, que Deus possa nos consolar e nos direcionar em momentos, em dias tão difíceis. Eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e nem tenham medo. Amém? Esse texto da palavra do Senhor, irmãos, é um contexto que Jesus está consolando os discípulos e falando para os discípulos que enviariam um consolador, falando para os discípulos que ele iria, mas não os deixariam órfãos. Ele consola, falando que há um tipo de paz que é diferente dessa paz que o mundo dá, que o mundo confunde a humanidade falando que existe. É muito interessante porque Jesus, em sua essência, como nós já sabemos, ele é o Criador de todas as coisas e ele é aquele que mantém a vida de todas as coisas. Ele é quem governa o mundo. Muito embora muitos achem que não, mas Cristo, Deus, ele tem o governo sobre o mundo, sobre a humanidade. Cristo assentado à destra do Pai, ele governa, ele rege, ele orienta. E em um momento muito difícil para os discípulos entender, logo quando Jesus ia ser preso, Jesus senta e conversa com os discípulos nesse capítulo 14, um pouquinho antes, no capítulo 13, Jesus fala que Pedro iria o negar, que alguém iria trair. Ele fala e ele lembra que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. No capítulo 15, de maneira muito bela, ele fala sobre a videira. Mas eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre esse versículo que ele fala: deixo-vos a paz. Na versão da Bíblia que eu li, ele fala: e eu vos dou um presente. Essa paz que ele dá, essa paz que ele deixa, essa paz que em algumas versões fala de presente, ele deixa para nós. Irmãos, eu não sei se você já se questionou ou já se perguntou dentro de si o que é a paz. O que é a paz? Será que a paz é a ausência de guerra? Será que a paz é um lugar onde a gente ata uma rede e ouve os passarinhos cantando e ouve o rio ou o lago à nossa volta? Será que paz é um lugar bonito? Será que paz é eu ter muito dinheiro na minha conta? Ou paz pode ser talvez um momento que eu não tenho nenhuma doença, nenhuma enfermidade? O que é paz? Como que a gente pode responder essa pergunta? Esse texto ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa paz, do que a gente pode deduzir. Primeira coisa, sobre entendermos um pouquinho essa paz, que alguns pensam tanta coisa sobre isso. Jesus ele fala no início do verso 27, ele diz: eu lhes deixo a minha paz. Primeiro, irmãos, a paz é um presente.
Entenda que a paz é algo que não é seu, nunca foi nosso. Nós não temos capacidade de conseguir gerar paz dentro de nós. A paz é algo que Deus te dá. A paz é algo que Ele nos dá. Muito mais do que um estado de espírito. Muito mais do que uma sensação. É algo que Ele te entrega. É uma dádiva. A gente não compra a paz numa loja. A gente não compra paz em substâncias. Uns fumam para ter paz, outros bebem, outros tomam excessos de medicamentos para ter uma sensação de paz. Nós não adquirimos paz com dinheiro e muito menos com cartão de crédito, porque a paz que Ele dá custou o próprio sangue dele. O sangue de Jesus é que nos dá a paz. A paz que Ele está dizendo que dá, e a primeira coisa que nós precisamos entender é: a minha paz vos dou. Ela foi paga com preço de sangue. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: eu vou ler duas versões desse texto. Efésios 2, 13 e 14. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo, verso 14, é a nossa paz. Ele uniu os judeus e os gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. E ele continua falando disso, da união e da paz com Cristo. Em outra versão diz a mesma coisa. Mas agora Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A paz não se compra, meu irmão. A paz não se obtém com recursos terrenos, com situações, com momentos. Alguns acreditam que a paz é um estado de espírito, que você faz ali uma meditação. A paz, ela te é dada porque um alto preço pagou por ela na cruz do Calvário. O nome da nossa paz é Jesus Cristo. E Ele te deu a vida para que hoje você tivesse comunhão com Deus. É um presente. Mas André, mas pastor, como que eu estava em guerra com Deus? Como que tu dizes que essa paz é um presente? Como o texto diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados por causa do sangue. Porque Ele é a nossa paz. Irmãos, o pecado que em nós habita, ele nos opõe a Deus. Ele nos põe em estado de guerra constante com Deus. O pecado que em nós habita desde o nascimento da nossa mãe, ele nos põe em constante conflito com Deus. A carne que em você há e que em mim há, os pensamentos impuros que passam pela nossa cabeça, todo aquele desejo errado que passa sobre os nossos membros, isso nos traz em pé de guerra com o Todo-Poderoso Criador. A primeira coisa que eu preciso entender dessa paz é que eu estou em guerra constante com o próprio Deus. A sua guerra não é contra a carne, não é contra o seu chefe, não é contra essa terra. A sua guerra, ela é contra você mesmo. O que te faz levar a uma oposição a um Deus santo. Mas eu quero te dizer a boa nova que eu já disse, eu quero repetir para entendermos a nossa condição. A condição que somos pecadores, que temos paz com Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, morreu substituindo a nossa morte,
morreu no nosso lugar, tomou a minha e a sua cruz, simbolizando Barrabás, a humanidade, tomou e se vestiu de pecador. E como ovelha muda foi levada para o matadouro, para que você e eu tenhamos paz, para que você e eu pudéssemos estar perto de Deus novamente. Estávamos distantes. E se continuarmos vivendo do nosso jeito, continuaremos distante de Deus. E a morte de Cristo não valerá nada em sua essência, se nós não reconhecermos os nossos delitos e pecados. Do que adianta, meu irmão? Como diz uma canção do Resgate, estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é o estado de espírito. Se eu tivesse escrito essa canção, eu falaria do que adianta ter a conta recheada, do que adianta ter e gozar de boa saúde, do que adianta estar numa rede atada perto de um lago. A paz não é isso. A paz é quando confessamos os nossos pecados e nos ajoelhamos diante de um Salvador misericordioso que nos purifica de toda iniquidade. Isso é paz, e Ele te dá. A primeira coisa, a paz é uma dádiva. A paz é um presente que Ele te dá. A segunda coisa, sobre a paz, do texto de João 14 que lemos, o texto fala que eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo. Quando ele fala, minha paz eu vos dou, ele mostra para nós que a paz ela é inconfundível. A paz que Cristo dá não é ato de ação, não é fruto de ação humana. Ela não é fruto de penitência, não é fruto de autoflagelo. A paz que ele dá, que é dele, ele diz, a minha paz, ela não é fruto de religiosidade, de sacrifícios, de práticas como meditação, entre outros. A paz é dele. Ele tem o direito e a propriedade de te entregar. Essa paz é o fruto do amor de Deus. Essa paz é a graça de Cristo. Ela é um presente. Mas nós só podemos receber essa paz, meus irmãos, se tivermos fé em Jesus Cristo. Em momentos difíceis que vivemos de distanciamento social, de pandemia, a gente fica tão angustiado e aflito por tantas notícias que saem. Se a gente começa a sentir uma dor de cabeça, a gente já fica preocupado. E a verdade é que a gente às vezes não tem paz. Mas o que acontece é que Jesus Cristo, quando viveu nessa terra, ele falou, a minha paz, ela é dada para vocês. Mas ele não ia ser crucificado. Mas os discípulos, depois que ele ressuscita, não vão ser perseguidos. Que paz é essa? Quem que quer ter paz e viver sendo perseguido? Ele não está falando disso. Porque essa paz que muitos buscam aqui nessa terra, ela é diferente da paz que ele te deu. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, e oramos para que tudo isso passe. Mas tudo isso não pode abalar a tua fé em Cristo. Mas tudo isso não pode abalar a tua paz nele, no Redentor que te salvou e redimiu. Isso não pode abalar a tua estrutura, não importa o tempo que vivemos. Como fora de pandemia ou qualquer outra situação adversa que nos aflinja. Não pode nos abalar a nossa fé. Precisamos continuar unidos em espírito, precisamos continuar servindo, ajudando ao próximo, precisamos continuar assistindo aos necessitados, precisamos continuar orando e servindo e adorando e crendo no nosso Deus. A paz é fruto do amor de Deus, e tem um texto em 2 Coríntios 5, se você puder abrir a sua Bíblia,
2 Coríntios 5, versículo 19. É um texto bastante conhecido por alguns, que diz assim, eu vou ler também em duas versões. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Em outras versões diz, pois estava em Cristo Deus reconciliando consigo mesmo o mundo. O próprio Deus, ele nos reconcilia com ele mesmo. Vivíamos um ato de guerra por causa do pecado, mas ele nos entrega a paz como um ato de graça, nos reconciliando com ele mesmo. Entenda que não é sobre você, sobre mim. A história não é sobre o mundo. A história não é sobre estar bem ou ruim, as coisas que vivemos nessa terra. A história não é essa. A história é termos paz com Deus através da morte de Cristo na cruz. Essa é a história. Não importa onde você está. Você pode estar em outro planeta que não tenha pandemia. Mas se você não tiver paz com Deus, não adianta de nada, porque a eternidade vai ser longe dele. Do que adianta vivermos nessa terra aflitos por causa da pandemia e tristes, que de fato nos entristece, mas se quando tudo isso passar, ou se durante tudo isso eu não tenho paz com Deus. Então, pastor, o que eu preciso para ter paz com Deus? Irmão, você não precisa fazer muita coisa a não ser reconhecer quem você é. Não se engane. A paz com Deus, ela é um presente, você não compra. A paz com Deus não é fruto de ação humana, não é fruto de uma meditação, não se alcança com a paz de maneira geral, com um copo de algum líquido, com algum prazer. A paz com Deus ela é profunda e a prova do amor dele conosco é que ele nos reconcilia com ele mesmo. Eu não tenho condições de me levantar a bandeira branca e falar, Deus, eu quero ter paz contigo. Olha que hoje você pode até querer Deus na sua vida, mas você só quer ter essa paz e essa comunhão porque ele colocou esse desejo em ti. Então, em segundo lugar, a paz é inconfundível, não é fruto de ação humana. E em terceiro lugar, a paz, o texto que lemos diz, a parte B do versículo, eu não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Jesus, ele sabe que o mundo ele quer dar uma falsa sensação de paz. E ele deixa claro na sua fala que a minha paz não é igual à do mundo. Eu não dou como o mundo tenta dar para vocês. A paz, além de ser um presente e além de ser inconfundível, ela é única. Ela é singular. Ela não se compara com nenhuma outra paz. Ela é real, ela é verdadeira. Pois são as palavras do nosso Mestre Jesus. Irmão, irmã, o que nós precisamos é da paz verdadeira. Você não vai encontrar essa paz no mundo, nos amigos, nos elogios, nos likes, nas curtidas. Você vai encontrar essa paz em Cristo. O mundo nos dá uma certa paz, eu sei, mas só que é mentirosa, é passageira, é efêmera, é fugaz. É uma paz que, como areia que você pega com as suas mãos e escorre pelos seus dedos, ela engana, ela ilude. E muitas pessoas têm sido enganadas pela essa paz que o mundo dá.
essa falsa paz. E eu confesso para os irmãos que às vezes somos treinados a buscar essa paz que o mundo tenta proporcionar. Falamos e inculcamos nos nossos filhos: estuda, porque você precisa ser alguém na vida, você precisa passar nos estudos, nos concursos, você precisa ganhar bem para você ter uma vida tranquila. E eu ouvi muito isso e escutamos e falamos para os nossos filhos. Isso não é errado. Mas isso não é o fim da nossa vida. Isso não é o que nos traz paz. Isso não é o que vai nos trazer a sensação de vida boa e paz eterna. Não é isso. O engraçado é que aquele que não estudou e que não se deu bem na vida e que hoje está morando dentro de cavernas lá num país asiático porque o cristão é perseguido, ele às vezes tem muito mais paz do que nós que estamos dentro de lares com ar-condicionados e que não conseguimos dormir se não for com a ajuda de medicamentos. Passamos em concursos e recebemos bem. Essa paz do mundo é uma paz que não vale muito. E eu queria ler mais um texto que às vezes nós não entendemos essa paz. Não entendemos por que cremos em Cristo e que vivemos com crises, vivemos com dificuldades. Um texto de Filipenses 4 que você conhece. O apóstolo Paulo, ele falando da igreja, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, Filipenses 4, 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está falando, olha, não estejam inquietos com nada. Por que ele diz isso? Porque nós ficamos inquietos. Ficamos inquietos. Faz parte da nossa natureza. Somos ansiosos. Eu sou demais. Somos ansiosos demais. Ficamos inquietos, ficamos ruins, precisamos tomar alguma coisa para nos acalmar. Mas ele nos ensina algo precioso que já sabemos, oramos. Façam conhecidas as vossas súplicas, as vossas petições diante de Deus, com as orações. Oremos, irmãos. Orem. Continuem orando. Eu sempre falo isso e eu vou repetir. E para todos aqueles que estão ao meu redor, que se chegam aflitos, fala, olha, não tem muita coisa que a gente possa fazer, então vamos orar. Não que orar seja a última coisa, muito pelo contrário. Precisamos entender que a oração é a primeira coisa a ser feita. Mas o que eu quero dizer quando as pessoas aflitam, chegam e conversam comigo, falam, olha, entra no teu quarto e fala com Deus. Ora, te arrepende. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Não entendemos. Ela excede o entendimento humano. Porque o mundo quer dar uma falsa sensação de paz e Deus não liga para essas coisas. A paz de Deus é diferente. Parece às vezes, conversando assim com os irmãos, que eu quero é que a gente sofra, né? Mas não é isso, irmão. Não é isso que eu quero dizer com essa mensagem. O que eu quero dizer é que a gente não confunda a paz de Deus, que é um presente, a paz de Deus, que é inconfundível, a paz de Deus, que é única, que a gente não confunda a paz de Deus com essas coisas que a gente vê ao nosso redor. O mundo está caindo, irmãos. Estamos próximos do fim, mas ele virá nos buscar. Jesus Cristo é a nossa esperança e precisamos falar dele para o máximo de pessoas possível. Falar, olha, desperta. Porque o Deus da paz, que excede o entendimento, ele quer guardar o teu coração, ele quer guardar os teus pensamentos. Mas antes, se volta para ele. Se volta para ele.
E a última parte do verso, para nós encerrarmos, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que temos em Deus é eficaz. Não se turbe. Não se angustie, meu irmão. Não se desespere, meu irmão. A paz de Deus é uma paz verdadeira. Ele não permite que o nosso coração se atemorize. Ele nos livra do medo, do desespero. Ele nos livra da ansiedade, da tristeza. E ele nos faz andar em vitória. A vitória que temos é Cristo. Cristo é a nossa vitória. E essa vitória já foi alcançada. Cristo pisou sobre a cabeça de Satanás e venceu a morte. Meus irmãos, a paz que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, ela nos livra do jugo da escravidão do pecado e nos faz viver livremente em Jesus Cristo. Então peça essa paz. Não seja mais aprisionado nessa guerra de pecados, nessa guerra de pensamentos, mas se liberte, porque ele te entrega a paz. E todas as coisas que estão ao teu redor serão consequências de uma vida plena de paz com Deus. E o último texto, agora sim é o último, para nós encerrarmos. João 16:33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições virão, meus irmãos, mas tenhamos bom ânimo. Ele venceu. E essa vitória nos traz paz. Amém? Eu espero que Deus nos abençoe. Não somos melhores e muito menos piores que ninguém. Somos iguais. Somos irmãos. E eu costumo dizer que aos pés da cruz o terreno é plano. Alguns estão em pé, outros estão ajoelhados. Precisamos nos ajoelhar nos pés da cruz. E a paz que excede entendimento, a paz que ele diz que é dele, que ele quer nos dar, a paz que ele vai ser singular, que não é igual do mundo, a paz que é um presente, a paz que é inconfundível, ela te guardará e você será feliz em Cristo Jesus. As demais coisas, Jesus falou, vos serão acrescentadas por promessa. O que comer, o que vestir, não andem ansiosos. Ele te guarda. Ele quer te dar a paz. Então guarda essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Breno, é com o Senhor. Até mais.